Boa noite. Eu queria começar um pequeno, dá pra chamar assim, um pequeno ataque à casa plataforma de oração. Eles mesmos, vamos dizer assim, colocam como a luz contra as trevas, né? As trevas se levantam contra a luz e eventualmente a luz se manifesta, né, dissolvendo as trevas, lutando contra pelo bem da humanidade. Muito lindo. E vamos dizer assim, esse pequeno ataque é uma crítica construtiva, que na verdade não é crítica nenhuma, depois vocês vão entender por quê. É um sistema muito legal, certo? Muito divertido, muito amplo, pega bastante a área da imaginação, no sentido limite do imaginável, certo? Só que não é desapegado das nossas formas de pensar. Por exemplo, se eu pensar em aformicidade, em ausência de forma, tipo, de uma escultura eu posso fazer qualquer símbolo, qualquer estátua, posso fazer qualquer mistura. Eu posso esculpir uma sereia e voilá, não existia, agora existe. A biologia não é diferente. O ser humano tem cicatrizes, né? A cicatriz é uma deformidade que nunca passa. Se um ser humano sofrer um processo cirúrgico de, como se chama, de cirurgia plástica, a pessoa fica diferente o resto da vida, é uma cicatriz e nunca muda, certo? Não pegaria genética, não é natural, eu não aconselho. Mas saindo um pouco disso, se a gente for ver a evolução das criaturas, ela não é muito diferente. Meu ponto particular sempre é e sempre vai ser expansão de consciência. Não só pensar no inimaginável, mas também pensar em como esse inimaginável é possível e provar que ele é possível com o que a gente tem hoje, certo? Vamos lembrar dessa parte. O Pedro, ele é um porta-voz dos espíritos. Ou seja, informação que a gente jamais teria como alcançar, a gente não tem cinco sentidos, o espírito dele vai lá no Haikyuu Parta, pega essas informações, volta e diz, ó galera, vocês não vão entender, mas é isso, isso e aquilo. Eu já tenho uma ideia um pouco mais minuciosa. Eu tento pegar o que a gente conhece com ciência, com cinco sentidos, com indícios que seja, nem que seja dedutível, mas pegar algo palpável e tentar traduzir o que do que ele falou é plausível, o que é impossível e o que é provável, certo? A minha crítica a ele é teórica. Vamos dizer assim, a teoria dele, ela faz todo sentido. Ela tem muita razão. E quando eu falo razão, eu quero dizer científica, não é nem científica biológica. Um pouco química, até podemos dizer. Só que a questão é, além disso, tem aspectos plausíveis. Aí eu não pego ele específico, eu pego a espiritualidade em geral, acaba abrangendo aí todos os espíritas, bandistas, dentre outros, wiccanos, enfim, pego o aspecto geral. O problema é que por mais que ele fale bonito, ele não consegue, ou não se mostrou até agora, com tradução intelectual o bastante para provar aquilo que ele fala. Então, por exemplo, ele chega e fala, os Exus, eles aparecem, né? Os Exus, eles vêm como se fossem anjos, ajudam as pessoas, e eventualmente, segundo os livros do Rubens Saraceni, alguns atrapalham, alguns ajudam, né? Lembrando também esse detalhe, não é o Pedro que fala, né? São os espíritos. Mas enfim, o que o Pedro representa, né? O que ele passa, acaba colocando esse pequeno empecilho. Não existe uma prova, não existe um indício plausível. Só que, porém, vamos lidar com duas hipóteses plausíveis aqui, certo? A primeira seria de que ele tivesse errado e a segunda de que ele estivesse certo em 90% das questões.
Vamos lembrar que ele é um ser humano traduzindo informação captada. Isso é muito relativo, certo? Mesmo se ele pegasse com plena coerência, ele é um ser humano para traduzir. E ele mesmo fala, mesmo com todo, nossa, super espírito, Superman, etc., ainda assim ele é um ser humano encarnado, ele não tem capacidade intelectual e nem tempo para pegar cada minúcia daquilo que ele fala. Mas ele tem toda a plena capacidade de pegar o que ele absorveu, pregar aquilo, mesmo faltando um pedaço ou outro. Já pegando a segunda hipótese, a hipótese dele tá certa. No caso dele tá errado, beleza. Como assim beleza? O que ele prega, primeiro que é lindo, segundo que é concernente a padrão de moral. O Pedro segue o que eu chamo de lei do protagonismo. O que é lei do protagonismo? Tu pega qualquer filme, desenho, anime, o herói vai ser sempre o mesmo. Aí tu pega qualquer história da vida real de alguém que batalhou muito. Tu pega, sei lá, Nelson Mandela, Jesus Cristo, deixa eu ver quem mais. Enfim, pega qualquer grande líder. Agora me fugiu o nome de alguns líderes, mas tudo bem. Por incrível que pareça, o próprio Hitler. Enfim, tu pega qualquer líder que de zero ascendeu a muito, existem certas diretrizes. Então, claro, existe aquela coisa do poder a qualquer custo. E nesse caso a gente sabe que a pessoa ela ascende muito rápido por poder e causa muita destruição. E nesse caso eu lamento. A pessoa ela se autodestrói e causa ali um problema muito grande. Ainda assim, para a pessoa, por leis predatórias, subir ao poder, ela já tem que seguir certas sabedorias, certas estratégias, que mesmo sendo escusas, mesmo sendo cruéis, elas seguem uma linha de evolução que acaba sendo igual à luz. Digamos, a evolução para o bélico, para tu ser mais feroz, mais cruel, mais dominador. E a evolução para a luz, é claro, são leis diferentes, mas fazem parte da mesma régua. De certa forma, a sabedoria para tu ser o pior de todos e a sabedoria para tu ser o melhor de todos, ambos são conhecimento. A gente entra numa questão, se o Pedro tiver errado, tudo bem, o que ele fala tá certo. Segundo, a conduta dele tá certo. Certo? Vamos lembrar que, a menos que ele esteja mentindo descaradamente, que eu duvido muito, ele se mostra uma pessoa idônea, não voltada a dinheiro, não voltada propriamente a poder, até porque o que ele tem em relação a outros não é competível, vamos dizer assim. Ele não entra numa categoria, nossa, famoso, absurdo. Ele entra numa categoria média. Um youtuberzinho ali, meio ralho. Digamos, se fosse traduzir em dólar o que ele ganha, não daria, que nem ele mesmo diz, mal para dar para pagar o equipamento. Entende? Ou seja, não é sustento que ele tenta tirar disso. Não é fama. O que? Popularidade com os amigos. Se ele era um cara de cachaça, tá pregando o preto velho, tipo, ele se lascou, entende? Então, não é. A questão é que a conduta dele, ele dia a dia, ele com a esposa dele, ele com o trabalho dele. Trabalho não sei porque eu nunca vi. Mas ele, no que ele se mostra nos vídeos, acaba sendo muito concernente com uma pessoa simples, pacata, honesta, não fere nada a nível de ego. Ele não busca nada pro próprio ego, pro próprio poder. Né? Até inclusive do meu ponto de vista, os espíritos puxam muito o saco dele. Mas isso é uma coisa que eu vou discorrer depois. O ponto em questão é que do que ele fala, ele consegue casar muitas religiões de uma forma magnífica. Só que o problema é que não tem embasamento. Mesmo sendo provável e mesmo sendo embasável. Eu só não acho que ninguém vai pegar lápis, papel e caneta e tentar embasar isso. Eu não estou apto, mas eu tenho alguma coisa para poder traduzir o que ele fala. Vamos lá. Aí a gente entra na segunda hipótese. Eu falei da hipótese dele estar errado. Se ele estiver errado, ele prega uma conduta linda, ele age com essa conduta linda, isso é mais importante, certo? Certo ou errado sobre espíritos, ele é cercado de espíritos que condizem com o que ele vibra, com o que ele diz, com o que ele age. E querendo ou não, o que ele age no dia a dia, o que ele se, mais do que ele age, o que ele se nutre de hábitos perante forma de pensar o outro, perante emoções o outro, aí a gente entra numa questão bem mais profunda, bem mais lenta, é o certo a se dizer.
bem mais intensa, bem mais séria. Como assim? A diferença entre uma pessoa que vai presa, uma pessoa que não vai presa, mas tem traumas psicológicos, uma pessoa saudável e uma pessoa saudável de sucesso, tudo isso é concernente a o que eu nutro aqui dentro. O ser humano ter incapacidade afetiva de sentir vergonha, de amar o próximo, é considerado psicopatia. Dentro da psicologia, egoísmo é uma doença. Leva a pessoa à cadeia se ela fizer alguma coisa e para um manicômio se ela não fizer nada. Por outro lado, um ser humano ter emoções, não estou falando de ser impulsivo, precisa ter emoções, amar o próximo profundamente. Primeiro que ser impulsivo, mesmo não sendo psicopata, é uma doença também. Se chama histeria, em alguns casos, ou afecção psicossomática em outros casos. Mas vamos falar do caso da pessoa não ser nenhuma das duas, ou da pessoa ser hiperemocional e pouco racional. É uma doença. A pessoa não consegue raciocinar. A questão é que, no caso dele estar errado, a verdade que ele prega e a conduta que ele prega estão perfeitas. Não busca megalomania, não busca aquele exagero, quero ter dinheiro, quero ter casa, quero ter carro. É simplesmente trabalho. Olhei o carro, achei legal, vou trabalhar, juntar dinheiro para comprá-lo. Vi uma pessoa passando ajuda, vou estender a mão. O que Cristo pregou. Só que nem por isso ele abandona as roupas bonitas, nem por isso ele abandona corridas corriqueiras. É aquela coisa, não vou jogar o material fora. Pelo contrário, o material é o jeito que tu vai provar que o teu espírito vale, digamos, teu caráter vale. É, o que tu vai, é como tu vai provar quem tu é. É o terreno, é o jeito que a gente tem como provar. Tu pode ajudar um mendigo na rua com comida, é um bem material. Só que por outro lado, ele coloca que isso é fútil perto de você ser iluminado, de você ser esclarecido, de você ser feliz. Isso está certíssimo. Vamos olhar assim, mesmo se ele estiver errado, em divagações inocentes ele está certo. No sentido moral, no sentido raciocínio, aquilo que você divaga como possível. O que ele fala tem bastante coerência. Isso eu digo que ele falou nos vídeos sozinho, ele dizendo dele. O que ele canalizou já serve, já entra numa questão espiritual, já entra numa questão quem crê e quem não crê, e entra numa questão para quem crê, que espíritos ele está canalizando e o que esses espíritos dizem. Um pouco de puxação de saco para ele que eu não gosto, tem, mas faz parte. Outra coisa que eu ia dizer também, o motivo dele não dar esse embasamento total, e aí que é a minha questão. Um motivo pode ser ele realmente não saber. Digamos, o que ele fala às vezes é concernente com a ciência e ele não tem como descrever aquilo. Tudo bem, ele não está ali para provar, ele está ali só para dizer o que é e como acontece. Outra pessoa pode vir e provar. É só uma questão de alguém pegar lápis, papel e caneta. E desculpa, eu com meu raciocínio tosco de não estudado consegui. Agora, existe outra possibilidade que é mais provável, é a de que seja um jogo. Porque para pensar, ele grava os vídeos. Esses vídeos têm que pegar dezenas de pessoas, certo? Vamos dizer que ele consigo mesmo seja honesto e para bem. A esposa dele segue na mesma vibe, honesto e para bem. Expansão de consciência é o caramba. Todo mundo escolhe dentro de si ser para certo ou ser para errado. Ser para eficiente ou ineficiente. E sim, são 4 opções. No caso, ele optou por 2. Ser eficiente e ser para bem. E ela acabou entrando no mesmo barco. Questão de capacidade de consciência é questão de evolução. É tempo e processo. Beleza. Agora, isso tudo considerando que ele esteja errado. Ele ainda se mostra alguém fiel, leal, sincero no que ele fala, quanto as canalizações são, como eu vou dizer, meio taxativas, meio repetitivas, mas desculpa, é padrão de espírita e de centro humano, não está muito errado. Não está fugindo do procedimento.
Agora, no caso de ser real, primeiro, que existe a possibilidade de ser um jogo. Digamos, para abarrotar a maioria de pessoas, ele não vai jogar o jogo todo. Ele vai jogar o mistério. Pode ser isso, pode ser aquilo. Depois algum qualquer idiota junta ali 2, 3 pecinhas que fazem sentido. Outros 30 jumentos, até pela ascensão dele, desculpa, não precisa ser espírito evoluído para isso. Qualquer idiota que faça 100.000 visualizações vai ter uma trupe de imbecil por inveja xingando e falando besteira. Mas vamos dizer que tá certo, certo? Ele tem uma média a mais por ser pela categoria dele. Ainda assim, ele cresceu, gente inveja. Uns 30 imbecil tá com pedrada cega, porque não sabe se tá certo ou se tá errado, não parou pra pensar, não parou pra ser justo, simplesmente tacou cego. E aí uns 2, 3 imbecil pega junto os 3 pontinhos ali que tem sentido, olha pra ele, olha pros 30 trupe que fizeram besteira, dão risada da cara deles, o que é padrão. E eras. Beleza. Agora, se a gente for considerar isso considerando que ele tá errado, tá? Digamos, ainda seria, digamos, da parte dos espíritos que o guiam, ele ainda tá se mostrando ser honesto. Vamos considerar que ele tivesse certo. Que ele não fosse alguém se fazendo, alguém de ego sensível, sendo instruído por espíritos e cortando. Ele fosse realmente alguém não só idôneo, mas alguém que tá... Mas vamos considerar a possibilidade, a segunda possibilidade dele estar certo. Aí lascou! Aí lascou feio. Porque, tipo assim, vamos dizer assim, dentro de evolução, o animal, do réptil para o mamífero, do crustáceo, não é muito difícil ver o que muda. O animal fica mais sutil, né? Tipo, músculo tal, engrenagem simples, tipo uma catraca, até o cotovelo, as articulações, né, viram mais... vai se tornando algo diferente, vai se tornando algo mais pequenas peças. No começo é só uma peça bruta. Tudo bem? Quando a gente fala de comportamento, né, pegar classes sociais, o pobre é aquela coisa marreta, pega uma colher de pedreiro e come aquela coisa pesada, né, e simples. Tu pega uma pessoa rica, ui, né, terno com 15 coisas diferentes, de novo, articulação, né, 15 peças diferentes, com nozinho, não sei o que, vai comer 15 talheres diferentes. Então, quer dizer, quando a gente pega a classe social, da mais baixa para a mais alta é a mais sutil. Quando a gente pega comando, qualquer empresa, o funcionário vai botar a mão no pesado, vai se cansar e o salário vai ser menor, o que é mais do que justo, porque são 30 funcionários. Quando a gente pega o líder, os funcionários fazem o salário de todo mundo, então vamos ser justos, os funcionários são mais importantes. Só que, tipo assim, nenhum deles tem emprego sem o patrão. E geralmente o patrão, que manda em todo mundo e é o que mais ganha, que é o que vai pegar o montante e dividir para todo mundo, também é aquele que só manda. É aquele que cuida da papelada. Enquanto os funcionários estão preocupados com o pá inchado enfim, o pesado da operação, o patrão está preocupado com o comando. Então fica aquela coisa, o salário é injusto? Não. O salário de uma empresa é condizente com o tamanho da responsabilidade barra estresse que você carrega. Então veja bem, se um funcionário for demitido, é a esposa e os filhos dele que passam fome. Se o patrão fizer merda e quebrar a empresa, são 30 famílias que passam fome. Se um gerente de uma super operação, de uma multinacional fizer besteira, às vezes são fábricas de um estado inteiro que vão ter famílias desempregadas e sem comida. Então entende a diferença de responsabilidade? Tá mais do que justo, na minha opinião, o patrão ganha mais. Mas a questão não é essa. A questão é que